Olá amigos, estamos em mais um Prosa e Café, hoje aqui com a advogada a doutora Samantha, para batermos um papo sobre a nossa cidade, sobre os acontecimentos últimos e futuros, né? Se Deus quiser. Doutora Samantha é pré-candidata a vereadora e estamos juntos, que também disponibilizei meu nome a pré-candidato a prefeito. Estamos nessa luta. Pois é, Samantha. E aí, o que você trouxe de novo? O que você tem ouvido na nossa cidade? Você é jovem e você deve ter ideias novas. Precisa sangue novo na política, não é? Então, o que você tem ouvido? O que você pretende como pré-candidata, uma vez que eleita for, você vai defender? Boa tarde, Bandina, muito obrigada pelo espaço, né, primeiramente, pela oportunidade. Eu sou praticamente valinhense, né, moro aqui a minha vida inteira, então eu participei, né, de toda a evolução ou não do nosso município. Converso com muitas pessoas desde então, né, sou advogada atuante aqui no município de Valinhos, fazia parte da Defensoria Pública de Valinhos, né, e através da Defensoria a gente tinha acesso a muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, né? Então, eu sempre tive esse contato com os munícipes, no sentido de saber quais são as maiores deficiências atuais do nosso poder público. Um dos principais pontos, né, que grande parte deles, tanto os mais novos como os mais idosos, eles sempre levantam, é a questão da saúde no nosso município, né? O agendamento para algumas especialidades tem um tempo muito vasto, né? E igualmente acontece com os exames, que muitos desses exames eles acabam até saindo de Valinhos para serem realizados. E acredito eu, né, que isso também acaba auxiliando para que esse tempo para realização de exame e para que ele consiga retornar com o profissional da especialidade acaba sendo um tempo muito longo, né? E quando nós falamos em saúde, tem que ser algo mais ágil, né? Tem que ser algo mais célere. Então, um dos principais pontos, né, um dos projetos que nós temos estudado bastante nesses últimos meses, depois que eu aceitei esse convite, agradeço de coração, né, vamos aí à luta, nesse setor, nesse campo da saúde para todas as faixas etárias, porque todos eles precisam, né? E aí a gente até compartilha dessa mesma ideia, né, de acordo com as nossas conversas anteriores, né, Bandina? Com certeza. Eu faço coro com o que você está dizendo, porque sou irmão e diretor na Santa Casa, né? Sim. E como tal, a Santa Casa atende o SUS. E o SUS é que atende essas pessoas de menor renda, atende também planos de saúde e tudo, né? Então, mas por essa ótica, eu diria o seguinte: realmente há prazos muito longos para atendimento quanto a exames e cirurgias também, né? Sim. E isso tem acarretado mais problemas. Olha, a doença não espera, essa que é a grande verdade. Exatamente. Né? Então, a gente tem pensado, estamos conversando dentro do nosso grupo, já discutimos essas questões, né? Nós vamos sim mudar muita coisa nisso, até porque, de um modo geral, em poucos lugares no Brasil também, usado uma estratégia diferente na saúde. Aqui nós temos ainda a saúde curativa. Então você primeiro fica doente para depois correr atrás, né? Sim. É a mesma coisa de você comprar um carro e até quebrar. Aí que quebrou, parou, chama o guincho. Sim, no sem caso, fazer manutenção. no caso é ambulância, né? Sim. Chama o guincho, leva guinchado para consertar. Não fez manutenção preventiva. Exato. Se tivesse feito manutenção, teria quebrado eventualmente, né? A saúde é a mesma coisa. Exatamente. A saúde, nós temos que mudar o foco. A saúde, ela tem que ser preventiva. E está muito provado já que a saúde preventiva custa muito menos que a curativa. Exatamente. É isso que nós temos que trabalhar. Já no nosso grupo já temos discutido isso bastante. Sim, e vamos trabalhar nisso, né? Isso. Particularmente Valinhos, quando você fala que muitos atendimentos têm que ser fora da cidade, particularmente Valinhos tem um parque médico, eu diria assim, de clínicas,
também de profissionais da área de saúde invejável. Nós não temos dificuldade aqui para ter médicos de todas as áreas. Sim, né? graças Agora a Deus. não é aproveitado. Exatamente. Eu acho que precisa ter um amplo debate nisso e também como é que fala assim, uma ampla negociação com todos esses profissionais e dizer, gente, vamos cuidar da nossa saúde. Com certeza, por isso que nós temos vários projetos bacanas, né, na área de saúde, e tomando o gancho desse preventivo, né, que você está dizendo, a gente cai também para a questão da cultura, do lazer, né, que também auxilia na saúde das pessoas, né, Exatamente. Exercícios físicos, atividades, ou até mesmo através de instrumentos, né, aulas de violão que nós temos na Casa da Cultura, né, e a nossa Casa da Cultura hoje, pelo que eu tenho acompanhado, né, também tem uma deficiência aí nesses últimos anos, até mesmo de profissionais, professores, né, que eles acabam não conseguindo abrir a quantidade de vagas que o município precisa por falta de profissionais nesse nosso centro cultural, né? Então a gente precisa também de projetos para reviver, né? Como eu disse, eu sempre fui moradora aqui de Valinhos, né, desde pequena, e fiz uso por muitos anos da Casa da Cultura, né? No sentido de teatro, balé, instrumentos musicais, né? Então a gente tem um corpo muito bacana. As nossas bailarinas da Casa da Cultura já participaram de vários festivais fora do município, né? Então por alguns anos elas levaram e levam ainda hoje, né, de uma forma menor, né, até por conta acredito eu, do incentivo, mas ainda levam até hoje o nome de Valinhos para essas competições, né, para esses recitais. Então a gente precisa investir também, e isso auxilia, porque a Casa da Cultura atende desde a criança até o idoso. Sim. Então, voltando para a questão preventiva da saúde, isso auxilia, né, para a saúde daquelas pessoas envolvidas ali naquele projeto, né? Então isso também é muito importante. Sem contar os outros pontos falhos no nosso município que a gente precisa estudar, né, caso a caso, e formular esses nossos projetos que nós já estamos finalizando para revitalizar também a cidade, né? Prestar um pouquinho mais de atenção nos bairros, que tem alguns bairros que estão abandonados dentro do município, né? Até mesmo em questão de manta asfáltica, quanto em relação a saneamento básico, segurança, né? Então tudo isso a gente precisa voltar o foco para todos os setores. Sim. E de uma forma unida, né, com todos os profissionais envolvidos, principalmente o nosso legislativo, né, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura, precisa se unir de uma forma mais homogênea para que nós consigamos trazer esses benefícios para a nossa cidade. Valinhos é uma cidade maravilhosa, né? Valinhos é uma cidade adorada, as pessoas que aqui moram ou até que acabam adotando Valinhos como sua cidade são pessoas extraordinárias. Sim. Né? Então vamos investir mais e melhor no nosso município, né? Você tocou num assunto interessante, né? Quando você fala como um todo na cidade. Eu quero também pontuar, ou melhor, pegar questões pontuais, né? Por exemplo, eu estive com o prefeito Júnior de Louveira. Sim. E o prefeito Júnior de Louveira me apresenta uns dados, né, que me deixaram chateado demais, né? Louveira pontua no índice Firjan há 3 anos consecutivos e, segundo ele, deve emplacar o 4º ano, que é 2020. Então, 2017, 2018, 2019 e ele acredita que em 2020 ele estará emplacando a cidade de Louveira como melhor cidade do Brasil. Olha só. Melhor cidade, número 1 do Brasil. Sim, e é uma cidade pequena, tal, na região, né? Veja, Louveira tem uma estrada que corta a cidade no meio. Sim. É bom ter estradas, mas para Louveira é até um ponto negativo que corta em 2 pedaços, né? E tem uma outra estrada que nasce no trevo da Anhanguera e vai para Itatiba. Então não tem um sistema viário ou uma malha viária como nós temos. Olha, Valinhos tem Anhanguera, Bandeirantes, D. Pedro, anel viário, que era chamado anel viário, mas hoje rodovia Magalhães Teixeira, né? Na zona sul, suleste,
nós temos o tangenciamento do nosso território com a rodovia Miguel Melhado, que nasce no Trevo de Vinhedo e vai para Viracopos. Sim. E nós temos também uma estrada ainda lendária, né, que é antiga, estadual, que liga Campinas a São Paulo, que corta dentro de Valinhos aí, né, chamada Sim. aqui Estrada da Boiada. Então veja bem, nós temos uma malha rodoviária invejável, estamos do lado de um grande polo consumidor que é Campinas. Sim. Temos uma população que tem um nível cultural elevado. Agora, pasme, sabe qual o nosso índice, a nossa posição no índice Firjan? 92ª cidade. Muito baixo. Há 30 anos atrás nós pontuávamos entre as 10 primeiras. Né? Veja como a qualidade de vida, de um modo geral, vem caindo. Né? Então, quando você levanta N questões, realmente nós temos problemas em praticamente todas as áreas que precisam ser cuidadas. Né? Na área de, por exemplo, quando você fala de cultura, eu vejo assim, hoje é vantajoso você ter contraturno escolar, por exemplo, porque o repasse financeiro do governo para quando você dá 4 horas apenas de aula é um valor. Quando você dá mais 2 horas de aula, aumenta esse valor em mais 25%. Esse aumento, você vai receber 25% a mais de recursos, mas praticamente sem outros custos, que é mais 2 horas de aula em outra matéria, que aí você estaria resolvendo essa questão cultural. A criança no contraturno, ela poderia estar fazendo dança, ela poderia estar fazendo aula de violão, piano, sei lá o quê. Luta, né? Ela poderia estar fazendo esportes, uma série de coisas. Então, são questões pontuais que lá no índice Firjan, por exemplo, são levados em conta. Sim. São levados em conta. E veja como nós caímos, estamos no 92º. Agora veja, uma cidade que está a 18 quilômetros de Louveira, se dissesse assim, ó, Valinhos está lá no Vale do Jequitinhonha, tudo bem, pô, não dá para comparar as regiões. Não, nós estamos no mesmo eixo, Campinas-São Paulo, não é? Louveira vem placando anos seguidos em primeiro lugar e nós estamos no 92º. Exatamente. Olha, tem coisa errada nessa administração. Com toda certeza. E não estou falando da administração atual, eu estou falando de 30 anos que nós estamos perdendo posições. Com certeza. Então, o modelo adotado de administração pública pelas administrações que estão acontecendo e passadas não tem se mostrado eficiente. Exatamente. Então, algo tem que mudar, né, Bandinha? Com certeza. Nós precisamos trazer os jovens tanto para a política, né, porque é importante. Sim. Ainda mais nesses últimos tempos em que nós nos encontramos, onde a tecnologia se tornou um aliado até mesmo de você propagar e divagar uma ideia. Então, as redes sociais hoje são extremamente polarizadas, né? Então vamos sair um pouquinho da rede social e vamos bater um papo com a Bandina ou com outros candidatos, né? Vamos discutir e trazer propostas de melhorias para o nosso município, né? Até mesmo o que nós falamos anteriormente, a questão do profissionalismo também da nossa cidade, que já é esse gancho, né, que você estava falando. Sim. Nós estamos nesse índice Firjan muito lá embaixo, e isso acaba refletindo também na vida dessas pessoas quando elas já começam a entrar no mercado de trabalho. Não tem base, né? O município acabou abandonando. E há anos atrás tínhamos investimentos também aqui no município para auxiliar os jovens a entrar no mercado de trabalho. Né? E o porquê também não agora, se falando nessa questão de pandemia, desemprego, né? A nossa economia que chegou ao extremo que chegou atualmente, o porquê não falar em reciclagem também dos mais antigos, né? Dos adultos, das pessoas que estão quase chegando à margem da melhor idade, né? Os idosos que estão quase chegando lá, aqueles que já estão, mas que ainda têm força e vontade para trabalhar. Então vamos incentivá-los,
né? Vamos auxiliá-los a retornar ao mercado de trabalho ou a continuar no mercado de trabalho de uma forma melhor, né? Que ele consiga crescer na carreira dele, na posição dele. Então tudo isso são pontos que o município pode trazer. Nós sabemos que a dificuldade hoje política é muito grande, financeira dos municípios também, né? A gente acaba barrando, só que para isso existe, né, as parcerias. Vamos nos unir, pegar todas as melhores ideias e vamos trabalhar. Vamos ver aonde está tendo o escoamento de dinheiro público para a gente bloquear esses escoamentos e investir onde realmente devemos investir. Exatamente. Né? E assim vamos seguindo, pois é, melhorias. Você falou numa coisa interessante, eu vi uma enquete, não é bem uma enquete, uma pesquisa de pessoal, são ingleses que fizeram essa pesquisa. Eles disseram o seguinte, você falou de melhor idade, eu estou nela, né? Então é o seguinte, dizem que a fase mais produtiva do ser humano é dos 60 aos 70. Sim. A segunda fase é dos 70 aos 80, acredite. Né? A terceira é dos 40 aos 60. E dali para baixo até não serve para nada. É bem assim, né? No meu tempo, lá atrás, não é tão longe assim também, mas tudo bem. A gente tinha informações escritas ou televisivas, né? Então a informação, e hoje houve uma ruptura com isso, né? A gente tinha que acreditar no que a televisão falava, Sim. ou que vinha impresso, não tinha voz, ninguém tinha voz. Hoje todo cidadão tem voz, graças a Deus. Então, quer dizer, aquela informação que levava um ano para alcançar uma massa de pessoas, hoje alcança em 10 minutos. Com certeza. Então, eu diria assim, que o jovem hoje, ele tem um potencial muito grande, até porque ele tem mais acesso que... Eu não sei mexer tanto em redes sociais, como as pessoas mais jovens, né? Mas os jovens hoje, eles estão equiparando ali a capacidade de, não de experiência, né? Experiência só com o tempo mesmo, sim, mas de conhecimento sim. Exatamente. De conhecimento sim, por causa das redes sociais e da divulgação de N notícias. Então hoje eu diria assim, nós temos, e você falou de os jovens virem para a política. Eu uso sempre aquela frase de um filósofo francês, né? Edmund Burke, ele diz assim, que quando os bons se calam, não, para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. Sim. Não é? E eu vejo assim, uma garotada muito boa, muito capacitada, muito inteligente, que são bilíngues e também tem uma capacidade muito grande nas redes sociais de criar uma série de coisas novas e tudo mais, né? E são alheios à política, não é? É uma pena. É uma pena. Não, né? É uma pena porque depois, se você não assume posições junto à sociedade, uma coisa é verdade, isso eu cito, e eu estou muito feliz de saber que você é pré-candidata a vereadora, porque as nossas eleições agora foram adiadas para 15 de novembro, certo? Exato. 15 de novembro, quando for meia-noite por aí, nós vamos ter um prefeito eleito, um vice eleito, e nós vamos ter 17 vereadores eleitos. Quem são esses 17 vereadores? Sim. Se aquelas pessoas de bem, se aquelas pessoas que têm garra, determinação, botarem seus nomes, né, para darem a cara a tapa, como se diz, né, no dia a dia, e sair à luta e falar, não, eu posso fazer melhor, eu quero fazer melhor, eu tenho capacitação para fazer melhor e vou me expor. Se essas pessoas realmente atenderem a esse chamado, agora, não precisa necessariamente a pessoa ser candidato, mas ela tem que sair de casa. Ela tem que sair, vamos dizer assim, da zona de conforto. Da zona de conforto. E se expor, falar, não, eu estou com fulano, estou com ciclano, aposto nessa ideia, mas tem que se envolver. Por quê? Meia-noite do dia 15 de novembro vai ter 17 vereadores eleitos, e quem são eles? Sim. Serão os melhores ou nem todos melhores? Sim. A sociedade tem muita gente boa. Sim. Agora nós precisamos nos engajar com essas pessoas. Exatamente. Nós temos que... Para não ter mais dos mesmos, né? Porque agora, vamos começar. Nossa campanha é até curta, estamos em pré-campanha, né? Uhum. A campanha é muito curta.
vale a pena a sociedade como um todo se engajar, né? Buscando as boas ideias, buscando os bons nomes, porque depois é 4 anos. Sim, É 4 anos exatamente. aquilo, né? Se não foi o melhor, vai ficar com mais ou menos. Ou Deus nos guarde que não seja o pior. Isso, né? exatamente. É por isso que eu costumo dizer, há muitos anos, né, desde quando eu me formei na faculdade de Direito, que não basta apenas ouvir falar e decorar o número do seu candidato. Você tem que estudar as propostas, né? Tem que conhecê-lo a fundo, tem que saber aonde que estão os principais projetos daquele candidato, quais são as melhorias, ao que ele vai se propor no município. Até porque o vereador, ele é o representante do munícipe, né? Sim. Então o munícipe tem que cobrar sim, ele tem que se inteirar sim. Se ele não quiser participar da política diretamente como candidatos, né, ou auxiliares, que ele participe de uma forma indireta, mas verificando qual é a proposta. Conseguiu tirar aquela proposta do papel? O porquê não conseguiu? Quais são os empecilhos? Entendeu? E cobrar, né, a administração pública. Esse é o papel de todo cidadão, para a gente buscar as melhorias necessárias para o nosso município. Exatamente, né? E é uma coisa que nós temos discutido bastante dentro do grupo. Inclusive você está aqui porque você concordou, isso faz parte do nosso grupo, porque você concordou que nós vamos ter uma redução de custo na Câmara, inclusive. Exatamente, assim porque embaixo, hoje todos os vereadores, você sabe muito bem, tem 3 assessores que ganham os tubos, né? Sim. E até eu brinco que, com uma piadinha, né? Diz que o sujeito estava na esquina lá, olhando para a cara do mundo, sem fazer nada, né? Aí alguém chegou e falou assim: escuta, o que você está fazendo? Nada, uai, né? Aí tinha um cara do lado, né? E você? Ajudando ele. Então, eu tenho deixado essa brincadeira e fazendo um paralelo com a nossa Câmara de Vereadores hoje. Olha, eu estou falando com conhecimento de causa. Não adianta qualquer vereador que está aí hoje falar: não, eu tenho trabalhado, bandeira. Conversa. Eu fui vereador por 2 mandatos, presidi a Câmara, nunca tive um assessor. Sim. Nunca tive um assessor. E fiz meu trabalho, mesma coisa. Entendeu? Então falar que precisa de assessor para vereador trabalhar, ora. Certo? Brincadeira. Exatamente. E eu não fui tão mal assim, porque eu ganhei a eleição e me reelegi. Então eu fiz um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho, né? Então, o plano diretor do nosso município está aí para falar também. Trabalhei no plano diretor, trabalhei na lei orgânica e tal. E hoje a Câmara atual e as passadas, nos últimos anos, né, que a Câmara houve um inchamento, eu diria assim também, o que aconteceu? Eu faço um paralelo do meu tempo. Éramos 17 vereadores. Sim. Né? Hoje continua 17 vereadores. Nós tínhamos 9 funcionários. Hoje tem 90 e tantos. Quanto mais serviços esses vereadores estão prestando à sociedade para ter tantos funcionários e 3 assessores cada um? E pior, as reclamações do município continuam. Continua do mesmo jeito. E estamos caindo no índice Firjan. Estamos caindo então, no índice. Quer dizer que alguma coisa está errada. Sim. Né? Alguma coisa está errada. Então nós temos que mudar isso. Com certeza. Né? E esse grupo que você pertence, que eu pertenço, muitos outros pertencem, nós fizemos um pacto, né? Foi que nós vamos fazer algo diferente. Né? Não vamos ter vereadores eleitos pelo grupo com 3 assessores, não vamos ter esse tipo de coisa. Certo? E também no quesito administração pública, nós estamos traçando metas de uma redução drástica na quantidade de funcionários nomeados, de servidores nomeados. Por quê? Porque, no meu entender, o servidor nomeado, ele é nomeado muitas vezes por ajeite político, pelo toma lá da cá. Sim. Agora, se eu nomear para um determinado cargo um funcionário já de carreira, né, ele tem experiência, ele entra prefeito, sai prefeito, ele continua lá, ele vai somando experiência e a gente dá a chance para ele comandar aquela área que às vezes ele já conhece tudo naquela área. Exatamente. Então, a nossa proposta é isso, contar com os servidores
concursados para assumir cargos agora dizem assim, por exemplo, não, mas o prefeito tem que ter cargo de confiança. Ora, o prefeito muda 4 anos, cada 4 anos, né? Por que ele tem que ter cargo de confiança na administração dele? Aquele funcionário concursado que está lá trabalhando 10, 12, 15 anos, não é de confiança? Tem que ser. Não tem que ser de confiança do prefeito, Exatamente. Tem que ser de confiança da sociedade. Então esse cara é que tem que ser colocado em determinados pontos, determinados locais de comando até. Lógico, tem gente que não quer comandar ninguém, é uma questão de fórum íntimo até. Sim. Mas tem aquelas pessoas que têm capacidade de mando e têm capacidade técnica para assumir aquela posição. Lá dentro da prefeitura, tem. Então eu não preciso pegar... mas, como aconteceu, tinha 200 e tanto nomeados e levar para dentro. Quanto custava isso ao mês pela prefeitura? Ainda bem que teve aí um promotor que deu um breque nisso, né? Efetuou uma denúncia, a nossa juíza solicitou a retirada. Deu um breque nisso, mas os cargos continuam lá em aberto. Se não for alguém que chega lá e faça uma reforma administrativa, que é a nossa proposta, esses cargos vão ficar abertos. Amanhã ou depois, quietinho, tem mais 200 lá de novo, entendeu? Aos poucos, né? Aos poucos. Então, a proposta, inclusive, nossa, você sabe do grupo, que é uma reforma administrativa muito forte, né? Sim. De enxugamento mesmo da máquina para nós, como você disse, usar os recursos naquilo que realmente traga benefícios à nossa sociedade. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Tá certo. É isso que estamos discutindo, né? E eu agradeço aí você ter vindo aqui tomar um café comigo, me trazer novas ideias, trazer também... Bandina, pode contar comigo. Tá, tamo junto, né? Tamo junto. Tá bom, para que vier, vamos lá. Isso aí. Valeu, Samanta. Obrigada. Obrigado, eu agradeço aí a audiência de todos, né? Se você também quiser agradecer a quem está nos ouvindo, fica à vontade. Com certeza, agradeço a oportunidade por poder ter esse momento, né? Para que as pessoas me conheçam um pouquinho melhor e que levem também o meu nome para suas casas, né? Confesso, né, que quando recebi o convite, eu tive uma certa resistência interna, né? Até mesmo por conta da exposição que você mesmo disse, que é algo que sempre me preocupou. Mas depois conversando com vários amigos, familiares, até mesmo com você, que foi o que me encantou realmente pelos projetos, né? Imagina. Que o Bandina tem aí para o nosso município. Então, né, resolvi adentrar essa área. Estou estudando mais profundamente o direito eleitoral, né, que nós tivemos uma atualização muito grande em 2018, que a primeira eleição, né, que será aplicada essas novas regras será essa municipal de 2020. Então, estou estudando, a gente está colocando todas essas ideias e projetos no papel, né, para a hora exata a gente conseguir discutir com todos os munícipes. Valeu. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos.